2 Coríntios 5, de 17 a 20. Eu vou ler o versículo 18 e nós vamos orar mais uma vez. Depois a gente vai conversar sobre esse texto. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos orar. Senhor, te louvamos por estes versos, te louvamos porque temos a tua palavra inteira à nossa disposição, não para nos servir, mas à nossa disposição para nos ensinar. É a palavra e a vontade do Senhor a nós. Muito obrigado por ela, porque o Senhor nos permite ler hoje aqui juntos, nos permite conversar sobre estes versículos tão poucos, mas tão ricos, tão cheios de desafios para nós. E que nesta noite, eu, principalmente, peço, e pelos meus irmãos também, por cada um que veio aqui, por cada pessoa que está aqui hoje, que estes versos que lemos e que leremos possam de fato nos incomodar. Que eles não sejam só, por um lado, conforto e consolo, um alento, mas por outro, desafio, incômodo, que chame a nossa atenção para a realidade do Senhor. Eu peço a Deus a tua ajuda, peço a Deus a tua graça sobre nós, peço que o Senhor nos ensine. Peço que perdoe também, porque nós falhamos muito ainda em entender, falhamos muito ainda em buscar ao Senhor, em ler, em querer crescer, em tentar crescer. Então nos ajuda. Eu te agradeço, oro assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos conversando nesse mês de janeiro sobre o Evangelho. As boas novas do Senhor Jesus Cristo, saber que Cristo veio, Ele sendo Deus, veio à terra como homem, pregou, ensinou, exemplificou, morreu por nós e ressuscitou para nos dar a vida, para nos resgatar, para nos salvar. Este é o Evangelho. Nós temos conversado sobre isso, por saber que o Evangelho, essa beleza do amor de Deus, nós temos, nos alcançou. O que nós temos que fazer com isso? É isso que nós temos conversado nesse mês de janeiro. E nós vimos lá no primeiro domingo de janeiro, Mateus capítulo 9, versículo 36, que falava sobre o olhar que Jesus tinha para a humanidade. Jesus olhava para o ser humano e ele sabia o real estado dessas pessoas. E por isso, por saber o real estado, por ter um olhar divino do ser humano, o olhar correto, o Senhor Jesus se compadeceu. Jesus teve misericórdia, compaixão daquelas pessoas, porque ele sabia que elas andavam aflitas e oprimidas, perdidas, desgarradas, fracas, mortas. Então Jesus teve compaixão delas. E nesse domingo nós fomos desafiados a então olhar para as pessoas com este olhar. Se não conhecemos a Cristo, aqueles que não conhecem o Senhor, Jesus disse, estão aflitas e oprimidas e desamparadas. Precisamos olhar com este olhar. Na semana seguinte, nós vimos então, o primeiro foi o olhar, o segundo é a tarefa. Em Mateus 28 nós vimos que o Senhor Jesus nos deu para os discípulos e consequentemente para nós depois, ide, vão e façam discípulos, essa era a tarefa, fazer discípulos de Cristo. Nós somos chamados a fazer discípulos de Cristo. Ele nos desafiou a isso, ele desafiou os seus discípulos e nós como discípulos dele, somos desafiados também a fazer discípulos. De qualquer parte, de qualquer lugar, ensinando a palavra do Senhor. Aí na semana seguinte, então, nós vimos a responsabilidade dessa tarefa. Em Atos, no capítulo 1, nós vimos que a nós, aos seus discípulos em primeiro lugar, mas a nós como discípulos de Cristo nos foi dado o desafio de ser testemunhas. E o que são testemunhas? São aqueles que falam aquilo que viram. E nós somos chamados a ser testemunhas de Jesus, daquilo que Ele fez por nós.
e fez pela humanidade. Então nós somos chamados a ser testemunha, não a criar história, não a inventar história, não a convencer ninguém, a ser testemunhas do Evangelho de Cristo. E semana passada, nós falamos sobre qual foi o motivo então. O motivo porque nós devemos compartilhar as boas novas do Evangelho para todas as pessoas. O motivo é a glória de Deus. Nós vimos lá em Romanos capítulo 1 que o mundo está perdido, entregue aos seus próprios pensamentos vazios e logo estão debaixo da ira de Deus. E por essas pessoas estarem assim, elas não glorificam a Deus, elas não adoram a Deus. Então o motivo também de nós pregarmos o Evangelho é a glória de Deus. É para que Deus seja adorado por essas pessoas. Para que Deus seja adorado pelo mundo. Nós vimos isso lá em Romanos, no capítulo 1. E hoje, para fechar essa pequena série, nós vamos olhar para esse texto aqui, que eu chamei de o serviço. Eu poderia chamar de ministério, já que vocês leram essa palavra aí na Bíblia, nesse trecho que nós lemos de 2 Coríntios. O problema é que se eu falo ministério, você logo pensa em pastor, em missionário, em seminarista, em departamento da igreja. Então eu preferi chamar de serviço. Por quê? Porque a palavra que foi traduzida aí por ministério é diaconia, que significa servir. Que significa servir, ministrar. Tá bom? Então, o serviço. Irmãos, o apóstolo Paulo foi quem escreveu essa carta de 2 Coríntios. Paulo escreve a uma igreja na cidade de Corinto, na Grécia. Você vai ficar com mais calor, mas eu vou ficar mais aliviado em parar de gritar. Esse ventilador faz muito barulho. Paulo escrevendo para essa igreja lá na cidade de Corinto, na Grécia, uma igreja que o apóstolo Paulo tinha fundado anos antes, onde ele participou do processo de evangelismo, de crescer. Paulo conhecia bem aquela igreja. Paulo ficou ali, naquela cidade, 1 ano e meio mais ou menos, ensinando as Escrituras todos os dias. Então ele conhecia bem aquele pessoal, ele tinha um carinho enorme por aquela igreja, e curiosamente ele escreveu, depois ele saiu de lá e ele continuou suas viagens, e ele escreveu a carta de 1 Coríntios, que é a carta que vem antes aqui. Para quê? Ele escreveu essa carta, irmãos, uma carta dura, uma carta difícil, onde ele fala vários desvios que aquela igreja estava tendo. Ele mostra, chama a atenção dos irmãos que estava acontecendo muita coisa errada no meio da igreja. E a igreja estava aceitando aquilo numa boa. Então o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja, irmãos, olha, prestem atenção. Muitas coisas aconteceram ali, onde Paulo descreve na primeira carta dele. Aí passado um tempo, o apóstolo Paulo escreve a segunda carta. Uma carta um pouco mais alegre. Uma carta um pouco mais contente, porque ele percebeu e ele ficou feliz por ver que a primeira carta surtiu efeito. Os irmãos o ouviram, os irmãos atenderam, os irmãos prestaram atenção nele, no que ele estava dizendo, e tentaram corrigir aquilo que tinha acontecido lá, ou as situações que tinham acontecido lá, e a igreja estava começando a caminhar melhor. Só que ainda existiam algumas questões ali em Corinto. Um grupo estava dizendo que Paulo não era para ninguém ouvir Paulo. Quem é esse Paulo que nós vamos ter que ouvir agora, e ele está falando e a gente tem que ouvir? Quem é este? Então, uma das coisas que o apóstolo Paulo faz aqui nessa segunda carta é reafirmar o ministério dele. É falar de onde vem, o que acontece, por que existe o ministério dele. Tá bom? E é curioso que nesse capítulo 5, ele fala dos motivos do ministério dele. Só que ele não fica só no ministério dele, então ele amplia esse ministério, esse serviço a todos os cristãos. Logo, se você é cristão, é discípulo de Cristo, então ele amplia esse ministério, esse serviço para você. Tá bom? No capítulo 5, que nós vimos aqui alguns trechos, eu quero ler o versículo 14. Sabe o que motivou o serviço do apóstolo Paulo? O que motivava o ministério do apóstolo Paulo? Vamos ler lá o versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto,
Um morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, sabe o que motiva o apóstolo Paulo a servir, a pregar o evangelho? O amor de Cristo. O amor de Cristo, a ideia de constrange, a ideia de impulsiona, motiva, nos chama, move, mobiliza. O amor de Cristo nos chama a atenção. E é por isso que eu sirvo, e é por isso que eu quero continuar servindo, e é por isso que eu quero continuar ensinando e compartilhando o Evangelho, por causa do amor de Cristo. Irmãos, e aqui tem duas questões que podem ser. Uma, o amor de Cristo por nós, que é o que ele fala depois. Um morreu por todos. Cristo morreu por nós. Mas também o amor de Paulo por Cristo. Ou o amor do cristão por Jesus Cristo. Isso nos move, isso deve nos impulsionar a compartilhar aquilo que Jesus veio fazer pela humanidade. Outra coisa que motiva o serviço de Paulo está no versículo 15. Olha aí na sua Bíblia. E ele, Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Olha que interessante isso aqui. O que motiva Paulo também é que agora Cristo é o Senhor da vida dele. E deveria ser, é isso que ele está dizendo para aqueles irmãos, e é isso que ele está dizendo para nós hoje. O Senhor nos diz, ele morreu por todos nós, para que agora nós que estamos vivos, vivemos agora, não vivamos mais para nós mesmos, mas para ele, que morreu e ressuscitou por nós. É isso que está dizendo no versículo 15 aí. A nossa vida agora é viver para ele. Em tudo o que nós fazemos, por isso que Paulo estava dedicado em compartilhar as boas novas de Cristo. Cristo para ele é o centro de todas as coisas. Não importa se ele estava trabalhando, se ele estava estudando, se ele estava viajando, o que importa é Cristo é o centro da minha vida. Eu vivo pelo Senhor Jesus e para o Senhor Jesus. Irmãos, nós somos chamados a viver assim, tá bom? Aí você pensa, eu tenho que largar tudo e fazer isso. Não, você tem que fazer isso onde você está fazendo o que você faz todo dia. Nós somos chamados a isso. O que nos move a servir, a compartilhar o Evangelho? Que Cristo é o nosso Senhor, Ele morreu por nós para nos dar vida. E se Ele nos deu vida, então nós queremos viver para Ele e compartilhar desta vida. É isso que moveu o apóstolo Paulo, é isso que deve mover os nossos corações. É isso que nos motiva. Mais uma questão que motiva é os versículos 16 e 17. Diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Porque assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que motiva o apóstolo Paulo é que agora ele teve uma transformação. Ele é outra pessoa. E você, cristão, quando você se entregou, quando você ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, você teve tudo para ser transformado em uma criatura, uma criação diferente. As coisas antigas passaram e agora coisas novas temos pela frente. Um viver diferenciado. Não é aquela coisa de eu sou um cristão aqui, ou eu sou um cristão não, eu estou sem Cristo aqui, vivendo a minha vida difícil, e aí minhas dívidas estão ali, eu não consigo pagar, e aí eu me converti, aí o versículo diz que se fizeram novas, então aquela conta sumiu. Não é assim. O que mudou não foi isso. O que mudou foi meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, e muda a minha forma de olhar para o mundo. Muda, inclusive, a forma de olhar para o dinheiro e para aquela conta. Houve uma modificação, houve uma mudança, onde o centro
era um. O foco da minha vida era um. Agora precisa ser outro. Fomos transformados. O foco da nossa vida agora precisa ser outro. E qual deve ser? A igreja? Não. Os irmãos? Não. O próprio Senhor Jesus e a vida com Ele. Esse precisa ser o centro. Não que as outras coisas não são importantes, a igreja, os irmãos, o relacionamento, é muito importante. Mas o centro da nossa vida é Jesus Cristo e a sua vontade. Só para tirar dúvida, onde é que nós encontramos a vontade do Senhor? Nas Escrituras. Estamos lendo a vontade do Senhor aqui, Ele está nos chamando e a sua vontade é que nós sejamos movidos a compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. Crer nisso, ver como isso nos transformou e compartilhar para que transforme pessoas também. A isso nós somos chamados. Houve uma mudança aqui, então o apóstolo Paulo está dizendo o que motiva o seu ministério. Irmãos, olha que interessante o versículo 18, aquele que eu li, que vocês leram aí também. Ora, tudo provém de Deus, tudo o quê? O que ele está dizendo antes. Essa transformação, essa mudança de vida, veio do Senhor, veio dele. Veio dele por nós, para nós. E aí o versículo 18 fala que ele nos deu então duas coisas. Ele nos deu, eu vou ser mais enfático. Ele te deu duas coisas. Te deu, porque aí é para cada um, inclusive para mim, tá bom? Ele deu para cada um. Olha só o que ele deu. A primeira coisa que ele deu, olha só. Tudo provém de Deus. Primeira, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Sabe o que ele nos deu? Reconciliação. O que significa reconciliação? Reconciliação é que antes nós éramos inimigos, antes nós estávamos afastados, distantes de Deus, mas Ele nos reconciliou, nos trouxe para perto, nos uniu a Cristo agora, nos aproximou. Ele nos deu, olha o que o versículo 18 diz, é lindo você ver isso. Tudo provém de Deus. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Diz a Bíblia que antes nós éramos inimigos, nós vimos isso em Romanos 1, nós vimos isso em Efésios capítulo 2, nós vimos isso lá em Mateus capítulo 9. Nós estávamos distantes de Deus, nós éramos inimigos. Em Romanos também diz que Ele então nos trouxe para perto e fez com que nós ficássemos amigos. E no caso de Deus e o Senhor Jesus, mais do que amigos, agora filhos. Filhos. Jesus diz, não vos chamamos mais servos, mas amigos. Né? Irmãos, houve uma mudança. Eu não sei se você lembra de uma experiência dessa, você e o seu irmão, ou os seus filhos, sei lá. E eles brigaram, ou você e o seu irmão brigou muito. E aí sempre tinha que ter lá o seu pai ou a sua mãe que vinha e falava, você precisa se acertar com o seu irmão, precisa se reconciliar com o seu irmão, precisa corrigir, ver quem fez o quê. Precisa acertar, você errou com o seu irmão, precisa se reconciliar com ele. A Bíblia está dizendo que através de Cristo, por meio de Cristo, Deus, o próprio Deus, pegou você que era inimigo e reconciliou, fez agora a amizade estar formada. A filiação está formada. Ele nos reconciliou. Essa foi a primeira coisa que Ele nos deu. Qual foi a segunda coisa que Ele nos deu? Olha que interessante no versículo 18. E nos deu o ministério da reconciliação. O serviço da reconciliação, Ele deu isso para você. Se você conhece o Senhor Jesus Cristo, se você conhece as boas novas de Cristo, se você foi reconciliado com Deus através de Cristo, então você ganhou de presente também um ministério, um serviço, que é o da reconciliação. Mas o versículo 19 explica como é que isso funciona, tá bom? Versículo 19
diz aí o seguinte: a saber, quer dizer, isto é, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão. Até aí. Essa é a primeira parte. Como é que funciona essa reconciliação com Deus? Sabe como foi, irmãos? Porque Deus em Cristo, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós, e Ele estava não imputando ao mundo agora. O que é imputação? É decretando, você é pecador, você é pecador, você é pecador, isso é imputar. Ele já não estava mais imputando ao mundo, porque Ele colocou isso em Cristo, na cruz. Então agora Ele já não imputa em você mais essa condenação. Foi assim que Ele te deu reconciliação. Porque o pecado que havia entre você e Deus, entre nós, contra Deus, nos separava de Deus. Isso é o Evangelho. Mas Cristo veio e morreu por nós, para tirar de nós essa condenação, a culpa desse pecado. E Deus não precisar mais imputar em nós, você é pecador condenado. Então olha que interessante, o apóstolo Paulo está dizendo, no versículo 19, não imputando aos homens as suas transgressões. A culpa foi tirada. Foi assim que Ele nos reconciliou. Ele tirou de você a culpa, agora você pode se relacionar com Ele. Agora você pode ser filho de Deus, é isso que diz lá em João capítulo 1. Agora você pode ser amigo próximo, andar com Ele, viver ao lado dEle. Nós podemos agora, porque Ele tirou a transgressão que havia sobre nós, em Cristo, ali na cruz. Cristo pagou por esses nossos pecados, morrendo ali na cruz. Isso é reconciliação. Cristo morreu por um inimigo, que era você, que era eu, que era o apóstolo Paulo. E podemos nos entregar a Ele, e Ele tirou de nós essa transgressão que nos condenava. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Temos que pensar nisso sempre. Isso é o Evangelho, irmãos. Você lembra disso todo dia? Deveria. Nós deveríamos lembrar disso todos os dias. Você merecia a condenação, mas o Senhor o amou e tirou de você, na cruz, essa culpa. Mas ele explica o segundo também, o ministério de reconciliar. Está lá no finalzinho do versículo 19. Então, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, o ministério de reconciliar com Deus Ele nos deu a mensagem que reconcilia as pessoas com Deus. Qual é? O Evangelho. Porque quando nós compartilhamos o que Jesus fez por nós, quem é Jesus e o que Ele fez por nós, e as pessoas creem em Jesus e se rendem a Jesus, elas são reconciliadas assim como você. Elas passam de inimigas, de não adoradores de Deus, a amigos, filhos, e podem adorar a Deus genuinamente. Esse é o ministério da reconciliação. Nós temos a mensagem que pode levar a uma pessoa culpada a essa culpa ser tirada, se ela crer, se ela entregar. Nós não somos os responsáveis por tirá-la de lá, mas compartilhar com ela a palavra que reconcilia, que permite esse relacionamento com Deus. A isso, todos nós que cremos, que entendemos o Evangelho, somos chamados. Então, muito bem, parabéns. Você acabou de descobrir
que você não foi só reconciliado, mas você ganhou um serviço. O serviço da reconciliação. Nós somos chamados a isso. Olha o versículo 19, o 20, ele fala, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus, olha que legal isso, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse versículo 20 ele é bem interessante, já quero falar com os irmãos sobre ele, mas eu quero ressaltar, irmãos, que o Evangelho ele é para ser vivido todo dia. O Evangelho não é um negócio que nós cremos um dia e pronto, já está. Tudo pronto, acabou, resolvido. O Evangelho, ele, sim, a salvação está resolvida no dia que cremos, mas nós somos chamados agora a uma caminhada, que é o tempo que durar a sua vida. O tempo que durar os seus dias. Essa é a caminhada que nós somos chamados a viver pelo Evangelho. Lembrando do Evangelho todo dia. E o versículo 20 fala exatamente isso. Então nós, agora, Paulo está falando dele mesmo, dos apóstolos e discípulos ali, mas isso serve para nós, todos os cristãos, tá bom? De sorte que nós, então agora, nós somos embaixadores em nome de Cristo. O embaixador é aquele que representa, né? O que é o embaixador brasileiro nos Estados Unidos? É o camarada que representa o Brasil lá, tá? Nós somos embaixadores de Cristo aqui. É como se Deus exortasse através de nós. Como? Quando nós compartilhamos as boas novas do Evangelho, a palavra de Deus, é como se Deus falasse através de nós. Como se Deus exortasse através de nós. Quando você compartilha o Evangelho, é como se Deus falasse através de você. Nós somos chamados a isso. Irmãos, ele fala assim no finalzinho, em nome de Cristo, pois eu rogo que vos reconcilieis com Deus. Nós precisamos viver nesse momento, e eu queria só pensar em duas questões aqui junto com você, disso tudo que nós conversamos. A primeira delas é que nós devemos viver esse relacionamento com Deus. Sabe, você foi reconciliado com Cristo. Nós vimos aqui que Deus nos deu duas coisas, uma delas foi a reconciliação. Você foi reconciliado com Cristo. Então você foi chamado a um relacionamento com Deus. Então eu quero desafiar você, e é isso que Paulo está falando aqui no final. Eu exorto, eu rogo a vocês que vivam como sendo reconciliados. Desfrutem desse relacionamento que você pode ter com Deus, que eu posso ter com Deus. Desfruta disso. É um relacionamento de amizade, de filiação, de filhos. Curte isso. Valoriza isso. Como que nós podemos desenvolver o nosso relacionamento com Deus? Falando com Deus, ouvindo a Deus. Como é que nós fazemos isso na prática? Irmãos, nós oramos, nós falamos com Deus. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor através da oração. Nós compartilhamos com Ele as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas preocupações, aquilo que nos angustia, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere. Nós colocamos isso diante de Deus em oração. Mas também em oração nós reconhecemos quem é Deus. Nós louvamos a Ele, nós exaltamos o nome dEle, nós louvamos, nós agradecemos, precisamos agradecer. Precisamos lembrar de agradecer, fazemos isso através da oração. Cada detalhe da nossa vida, cada aspecto da nossa vida. Agradecer, falar com Deus agradecendo a Ele. Desfruta desse relacionamento através da oração. Desfruta desse relacionamento através de ouvir ao Senhor. Como? Irmãos, olha quanta coisa nós temos aqui. Olha quantas coisas nós vimos em 4 versículos.
Tá bom, um pouquinho mais, em 6 versículos. Mas olha quanta coisa nós temos aqui. Vontade do Senhor, revelada para nós. Para vivermos, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos ajudar a viver uma vida melhor. Nós precisamos ler o que está aqui. Nós precisamos estudar o que está aqui. Senão nós não vamos conhecer. Nosso relacionamento com Deus não aumenta. Nós não amadurecemos no relacionamento com Deus se nós não o conhecermos. E nós só conhecemos através das Escrituras. Nós precisamos valorizar esse relacionamento com Deus. Conhecendo a vontade do Senhor. Conhecendo a palavra do Senhor. Para agradar ao Senhor. Então a primeira coisa é viva este relacionamento com Deus. E a segunda coisa, irmãos, é somos chamados ao ministério da reconciliação. Então nós precisamos viver com esse serviço de ajudar aos outros através de compartilhar as boas novas. Então se o seu olhar mudar como de Jesus e você começar a olhar para as pessoas com aquele olhar que sabe que essas pessoas estão aflitas e desamparadas, nós passamos a olhar para elas assim. Então eu vou dizer, puxa vida, eu preciso ajudá-la a se reconciliar com Deus. Como? Preciso compartilhar com ela o Evangelho de Jesus Cristo. Preciso fazer isso. Eu tenho esse serviço, eu tenho esse ministério pela frente, por toda a vida. Não é um trabalho, não é um cargo, não é uma profissão, é um serviço que você tem. Enquanto você trabalha, enquanto você tem funções, enquanto você tem atividades, enquanto tudo isso, você tem um serviço que você deve servir ao Senhor. Você foi reconciliado e você é chamado a reconciliar pessoas com Deus. Isso é fazer discípulos. Reconciliar pessoas com Deus para que elas andem com Jesus e possam agradar a Jesus e possam imitar a Jesus. Compartilhar essa mensagem. Nós somos chamados a isso. Então eu convido você a pensar no que a palavra do Senhor diz. Olha só, você conhece bem o versículo 17? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, isso é verdade. Versículo 18. Tudo provém de Deus, então, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 21, vá lá e olhe. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, que possamos pensar sobre isso. Eu te convido a pensar sobre isso. Você foi reconciliado. Louve o Senhor e viva como alguém que tem essa reconciliação, esse relacionamento. E ao mesmo tempo, você tem um serviço pela frente. Tá bom? Não deixemos isso de lado.